Nathan Never. No século 22, a civilização é dominada pela tecnologia e luta constantemente com problemas como a poluição e o poder excessivo da mídia de massa. O Estado enfraquecido pela corrupção e as leis ultrapassadas delegou o combate ao crime a agências privadas espaciais de segurança e vigilância. Nathan Never trabalha para uma delas, a Agência Alpha. Neste futuro, as cidades assumiram a aparência das grandes megalópolis. Aquela onde Nathan vive e trabalha não tem nome. Ela, ou melhor, ela é simplesmente a cidade, claramente inspirada nas Los Angeles de Blade Runner e na Gotham City de O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Uma aglomeração urbana, construída em vários níveis, onde o mais baixo, abandonado há anos, se tornou uma espécie de terra de ninguém, onde se refugiam todos os tipos de vagabundos e criminosos que fogem da lei. Mas não faltam episódios de uma espécie de Velho Oeste feito das terras queimadas pelo sol e pela radioatividade, como na Austrália de Mad Max, e as aventuras com a atmosfera zero na Lua, lá do assentamento de mineração e uma superprisão, ou estações orbitais verdadeiras ilhas espaciais suspensas na escuridão do cosmos. Bem-vindos ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. No vídeo de hoje, conforme a introdução que vimos, iremos continuar a nossa série sobre os quadrinhos da Bonelli Editore. Já falamos de Tex no vídeo passado. Agora iremos falar de um tanto desconhecido, mas muito bom quadrinho da Bonelli Editore, chamado Nathan Never. Então, apertem os cintos e venham comigo nesta viagem espacial sobre a história do quadrinho italiano e sobre um personagem que no Brasil é um pouco desconhecido, mas que vale a pena ser lido. Vamos nessa! Nathan Never é criado seguindo o estilo cyberpunk de narrativa. O cyberpunk é um subgênero na ficção científica que combina alta tecnologia com ambiente distópico, frequentemente explorando temas como inteligência artificial, megacorporações opressoras, hacking e o impacto da tecnologia na sociedade. Narrativas cyberpunk costumam apresentar protagonistas anti-heróis que navegam em um mundo repleto de injustiças e desigualdades, onde avanços científicos coexistem com a degradação social e degradação humana. Algumas das obras mais influentes do gênero incluem Necromancer, de 1984, de William Gibson, Blade Runner, de 1982, baseado em Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, e Ghost in the Shell, de 1995. Nathan Never é um dos quadrinhos mais impactantes da Itália por ter sido criado em um gênero muito pouco explorado por aquelas bandas. Ele foi criado em 91 por Michele Meda, Antônio Serra e Beppe Vegna para a editora Sérgio Bonelli. Diferente dos tradicionais quadrinhos italianos, Nathan Never trouxe uma abordagem de ficção científica séria e bem estruturada. Sua ambientação futurista e suas tramas investigativas conquistaram rapidamente os leitores e garantiram espaço duradouro no mercado de quadrinhos. A série se passa em um futuro distópico, onde megacorporações controlam a sociedade e a tecnologia avançada convive com a decadência social. Neste cenário, Nathan Never atua como um agente da Agência Alpha, uma organização de investigação e segurança especializada em lidar com casos complexos, muitas vezes envolvendo conspirações tecnológicas, crimes cibernéticos e elementos de ficção científica. Então você pode ver que o Nathan Never é um aglomerado de influências dos anos 80 que passam daquele gênero cyberpunk, que o gênero fantasia decaiu um pouco das revistas pulps, das revistas imaginativas de alta fantasia dos Estados Unidos. O gênero de ficção de alta fantasia decaiu um pouco. E como as pressões sociais da década de 70 e década de 80 eram muito grandes, surgiu-se o gênero cyberpunk para ser criado para criticar essa sociedade que se envolvia em guerras desnecessárias, esse mundo que tinha muito e ainda tem muitas desigualdades sociais e muitos problemas econômicos. E o medo da chegada dos computadores, da chegada das novas tecnologias,
aguçou a mente de autores para que criassem esse futuro distópico. Hoje ainda há muito medo, né, com as tecnologias, tanto que você vê o medo que as pessoas têm com a inteligência artificial de tirar os empregos das pessoas comuns, né, da inteligência artificial substituir o emprego comum das pessoas e falta emprego, a superpopulação é sempre um tema, a falta recursos, a tecnologia dominar as pessoas, como se já não dominasse em algumas partes, o perigo de ficar sempre dependente da tecnologia, caso ela venha falhar algum dia. Isso são temas atualíssimos, eram atuais nos anos 80, são atuais agora. Para caracterizar esses temas, para criticar esses temas, surgiu o gênero cyberpunk, que se espalha desde o RPG com Cyberpunk 2077, passa pelos quadrinhos, agora com Nathan Never, que estão sendo aproveitados, e pelos livros, como a gente viu com William Gibson, Ghost in the Shell nos animes e tudo mais. O Nathan Never é como se fosse o Batman daquele universo cyberpunk. É como se fosse um Batman cyberpunk, porque ele é um detetive, ele atira, ele corre atrás de bandidos, ele só não é rico. E uma coisa do Nathan Never é que as histórias dele, apesar de ter muita ação, ela é sempre resolvida pela cabeça. Sempre tem um plot twist que é resolvido pela inteligência do personagem. Então o Nathan Never é bom de briga, é bom de perseguição, as cenas de perseguição são muito bem feitas, desenhadas e escritas, mas o Nathan Never é um personagem que se guia muito mais pela cabeça dele do que pela força física. Ao contrário do Batman, ele parece muito mais o Deckard, né, de Blade Runner, que no filme não chega a disparar nenhum tiro, do que pelo Batman mesmo. É mais a cidade ali mesmo que é inspirada em Gotham City, do Frank Miller, como diz essa introdução que eu tirei do próprio site da Bonelli. Mas, como todos os personagens da Bonelli, né, o Nathan Never não atua sozinho. Ele tem ali sua galeria, como o Tex tinha a sua galeria de amigos, os seus pares, né? O Nathan Never também tem seus colegas. Isso é uma marca registrada da Bonelli, né? Ter o personagem principal e ter os coadjuvantes que são amigos dele que ajudam. E os personagens principais do quadrinho do Nathan Never são o próprio Nathan Never, que é o protagonista, né? Um ex-policial investigativo, um anti-herói, é uma pessoa que é justa, tem um senso de justiça muito grande e que é um ex-militar também e que quer livrar a cidade dos crimes, né? Aí, além do Nathan, a gente tem o Sigmund Bagnov, que é um cientista brilhante e analista da agência Alpha. Bagnov ajuda Nathan com informações e recursos tecnológicos. Como se fosse o 007, tem o Q, né? O 007 tem o cientista Q, que ajuda ele com as bugigangas em alguns filmes, e principalmente no livro, né? Nos livros de James Bond. Aqui o Bagnov é a mesma coisa que se fosse o Q pro James Bond. Além do Bagnov, a gente tem a Leg Weaver, que ganha um quadrinho próprio, né? Que é uma ex-militar especialista em combate. Legs Weaver é uma das agentes mais competentes da agência Alpha, independente e destemida, ela protagonizou a sua própria série derivada em um período, só que foi muito curto. Ela não teve pujança, fôlego suficiente para manter uma série própria. Tem os vilões também, né? Como o Tex tem o Mephisto, o Nathan Never tem o Aristóteles Scotus, que é o antagonista da série. Nathan Scotus é um magnata manipulador e inescrupuloso que comanda a metrópole com a influência política e econômica. Seus planos ambiciosos frequentemente entram em conflito com as ações da agência Alpha. Nesse mundo, né, de Nathan Never, o governo democrático, né, ele falha e a sociedade é tomada pelas pessoas ricas para manter a ordem social. As pessoas milionárias voltam a construir cidades por conta própria. E o Aristóteles Scotus é a pessoa milionária que construiu, né, investiu bastante dinheiro em construir essa megalópole, essa cidade, né, que o Nathan Never toma conta. Então, como homem poderoso que é, ele é envolvido em corrupção e o Nathan Never sempre está no encalço dele para tentar prendê-lo, mas
tem sempre essa dinâmica que os poderosos não vão presos, então ele sempre consegue escapar e volta depois. Além do Aristóteles, tem o Edward Reiser, líder da agência Alpha, que é o chefe do Nathan Never. Reiser é um personagem ambíguo, às vezes é um aliado confiável, outras vezes manipulador e misterioso. Sua relação com Nathan Never está entre o respeito e a desconfiança. É que às vezes o Edward ele se alia ao Scotus, mas quando são coisas fora da cidade, né, são coisas de investigações espaciais, o Edward Reisler tem a boa vontade de ajudar o Nathan. Então ele é meio confuso, meio ambíguo, você nunca pode confiar no Reisler. Agora, no próximo tema, nós vamos falar da temática da série, né? Então, a série da temática do Nathan Never, né? A série de quadrinhos do Nathan Never bebe diretamente de influências de literatura e do cinema, como a gente já viu na introdução. Eu disse as 3 influências maiores ali, que são Blade Runner, Ghost in the Shell e o Necromancer do William Gibson. Além disso, a estrutura narrativa também é influenciada pelo cinema noir e as histórias policiais clássicas. Então você pode ver ali o Nathan Never como se fosse um Humphrey Bogart, porque ele se envolve com mulheres, porque ele parece meio 007, né? Ele namora uma, vai com outra. Ele tem ali sempre, né, histórias, por exemplo, de serial killer, né? Um assassino mata, aí ele se esconde nas sombras, aí vem aquela narrativa tensa do cinema noir, descrevendo que o personagem estava sentado em tal lugar e perdido nos pensamentos dele, e daí ele é chamado para resolver o assunto, e aí os conflitos pessoais dele entram com os conflitos do assassino, ele entra na mente do assassino, o assassino entra na mente dele. As histórias do Nathan Never é mais ou menos assim. Claro, com muita ação depois, porque ele vai perseguir o bandido, aí tem troca de tiro. É um pouco noir, mas tem muita ação, muita ação, muita ação. E eu acho que é na parte da ação que o quadrinho do Nathan ele se destaca. Além do trabalho cerebral do personagem para descobrir quem é, né, por fim aos mistérios, as cenas de ação são muito boas. Os temas do Nathan Never, né, os temas centrais do quadrinho que os autores, né, os 4, 5 autores que iriam tratar, incluem, né, a ética e a tecnologia, né, que é o impacto da inteligência artificial, robótica e bioengenharia na sociedade, ou seja, um quadrinho de 92 que não se compara ao tempo do Tex, né? É um quadrinho bem novo, né? Não tem nem cerca de 30 anos, não completou nem 40 anos direito, né? É um quadrinho novo, então ele é um quadrinho mais conectado com esta modernidade que a gente vive. Se em 1992 já tinham histórias como Exterminador do Futuro, como Nathan Never, que se preocupavam, né, em quais os estilos da tecnologia que estava crescendo, imagina agora se o Nathan Never não é atual, né, com toda essas empresas de tecnologia crescendo, treinando IAs com jeitos questionáveis, né? Recentemente a gente viu o Facebook, né, treinando a sua IA sem pagar direitos autorais para os autores de alguns livros. Então é uma coisa ética que estava presente no Nathan Never que se faz presente hoje em dia. Então o Nathan Never é uma história atualíssima, porque apesar de se passar em 92, acerta nos temas que hoje estão em hype, estão em alta nos dias de hoje, né? Além dessa ética e dessa tecnologia, tem a distopia e a desigualdade, que sempre é tema de livros em 1984, de George Orwell, em todos os outros, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo. Então o Nathan Never pegou essas inspirações e quem diz que não tem, né, autoritarismo e distopias querendo sendo feitas? Você vê a Venezuela, você vê a Hungria, você vê a própria Rússia, você vê agora os Estados Unidos com o Trump, que é meio incerto no que vai dar. Na cabeça dele eu tenho certeza que ele quer criar uma distopia dele. Você vê um milionário no poder, é o Elon Musk, milionários, Elon Musk, Donald Trump, Mark Zuckerberg, o Tory Bruno, o Jeff Bezos, todos ali na posse do Trump. O que você praticamente pensa, né? Que os milionários tomaram o poder da democracia. Então você pensa desse jeito. E aí, mais um tema que o Nathan Never se prova atual, que na história
o milionário toma conta da cidade. Então, mais um tema que o Nathan Never, escrito em 92, acerta novamente. Aí tem os traumas, as memórias, que é o passado do Nathan Never, que é muito obscuro nas primeiras edições, eu não vou dar spoiler aqui, mas a partir do, do passar, do correr das edições, você vai descobrindo quem era o Nathan Never e por que ele é um homem tão amargurado hoje, o que deu errado. E é muito interessante desvelar este personagem, né? Descobrir as camadas. Sempre quando você acha um personagem interessante em algum lugar, é bem prazeroso desvelar este personagem para descobri-lo. Porque personagens interessantes são assim. Precisa ter instigância do público, né? E um personagem bem construído para querer se desvelar, para o público querer desvelar e descobrir os segredos. E é um dos pontos fortes esse passado do Nathan Never, que ele é um homem muito apegado ao passado, né? Apesar de estar no futuro, ali no século 23, ele é muito apegado ao passado, ele coleciona coisas do passado, coisas antigas, o que também toca e conversa com o leitor, que nós não estamos muito longe de 1992 e também não estamos muito perto de 1992, mas a gente lembra de coisas de 1992, né? Dos anos 90, dos anos 80. E essa parte conversa muito com o leitor, o que te ambienta ali no mundo do Nathan Never e te coloca a par dos acontecimentos. Tanto é que você pode pegar qualquer história do Nathan Never, né? As histórias do Nathan Never geralmente elas são fechadas, ou se passam, se estendem, não se estendem mais do que 2 edições, pelo que eu li até agora. Só que o problema, né, do Nathan Never, ele é muito mal publicado aqui no Brasil, né? A editora Globo publicou um tempo, agora os direitos estão com a editora Futuro, está no 4º volume. Cada volume compila 3 italianos, o que já dá uma andada boa na série. E essa série está sendo cronológica, ou seja, os volumes que saem na Itália estão saindo ali. Mas é um personagem que passou anos, desde os anos ali 90, da sua estreia que ele veio para o Brasil, ele passou anos sem ser publicado e sem ser conhecido. Por isso que eu achei a importância deste vídeo, né? Trazer essa luz, já que o Nathan Never voltou recentemente pela editora Futuro, e você pode conferir e ficar sabendo mais desse personagem. O volume 4 agora está no Catarse e você pode apoiar ou você pode procurar em sebos também os volumes que estão em falta. Eu recomendo seguir, né, a coleção da Editora Futura porque, lógico, ela está publicando desde o primeiro. Então, se você quer conhecer o personagem, vá por essa ou leia edições internacionais pelos meios que você conhece. E um ponto interessante da história do Nathan Never, né, já que o mundo é dominado pelo milionário, né, pelas pessoas que têm dinheiro, que comandam as cidades, e fica esse futuro meio distópico à la Mad Max, que foi descrito na introdução que eu fiz, é a corrupção e o poder, né? Porque uma cidade comandada por milionários, ela é basicamente voltada para o lucro, é toda privatizada. Então tem esse conluio milionário em empresas, que não é muito diferente do governo e empresas, porque na minha opinião o que muda do governo para a empresa é que o governo ele não pode falir e ele tem crédito limitado, né? Tem cartão ilimitado. A empresa nem tanto assim. A empresa ainda tem que lidar, né? Tem que dar satisfações para os seus acionistas. Já o governo ele troca de 4 em 4 anos e se ele dá satisfação recapeando uma rua ali nos dias das eleições e não muito menos do que isso, né? Infelizmente essa é a realidade da política, sempre foi, ainda mais aqui no Brasil que a gente vive uma política de conluio e de favores, onde nem precisa ter um governo de empresas para que empresas corrompam o governo e o governo corrompa as empresas. Tanto que você pode ver pelos escândalos de corrupção que a gente cansou de ver aí na mídia aberta para todos. Agora no próximo tópico eu queria dizer para vocês umas histórias boas, né? Assim como eu fiz com o Tex, umas histórias que eu recomendo que vocês leiam, que são histórias fechadas e vocês podem procurar encontrar e lerem sem preocupações de que ela continue no próximo número e tudo mais. A primeira história que eu quero recomendar, né, é O Dia da Justiça, né? Esse arco revela a tragédia que moldou Nathan Never. É a história de origem do personagem, né?
explorando a brutalidade policial e a corrupção, além do impacto emocional do assassinato de alguém muito importante para ele. Aí você vê como o Nathan Never moldou suas características, seu senso de justiça a partir disso. Aí outra história, que é a Trama do Abismo, que é uma história complexa de espionagem e conspiração dentro da agência Alpha, onde Nathan descobre que pode haver um traidor entre seus aliados mais próximos. Então é uma coisa ali meio John Carpenter, de A Coisa, meio Guerra Fria, que é bem interessante ser lida, né? A próxima história é O Último Voo do USS Avalon. Inspirado em clássicos como Alien e 2001 Odisseia no Espaço, este arco coloca Nathan em uma missão em uma nave espacial abandonada, onde uma ameaça desconhecida espreita. É uma história meio de terror ali, interessantíssima do Nathan Never para ser lida. E a última história, né? A penúltima história que eu quero recomendar é A Morte dos Scotus, né? Nathan enfrenta um dos maiores desafios psicológicos da sua carreira ao confrontar Aristóteles Scotus, cuja mente brilhante e manipuladora coloca a agência Alpha em xeque. É o grande confronto do Nathan Never com seu grande vilão, que é o Aristóteles Scotus. E a última história que eu vou recomendar é A Rebelião de Androides, que explora a questão da inteligência artificial, que é muito atual, e busca por identidade. Essa história questiona o que significa ser humano em um mundo onde máquinas podem desenvolver sentimentos e desejos próprios. É um tema atual e é muito inspirada, né, no Blade Runner. É a história mais inspirada ali no Blade Runner. Tem um enredo muito similar com Blade Runner. No Brasil, a publicação, eu já disse, é esparsa. Você pode procurar em sebos, leituras digitais ou pela coleção da editora Futuro. Agora vamos falar um pouquinho do legado e terminar esse vídeo. Por que você deve ler Nathan Never? Mas eu já disse muita coisa aqui. É lógico que você deve ler Nathan Never, mas o legado de Nathan Never é e continua sendo um dos personagens mais duradouros dos quadrinhos italianos. A sua abordagem madura e suas histórias bem construídas ajudaram a consolidar a Sergio Bonelli Editore como uma das principais editoras de quadrinhos do mundo. Além disso, a sua influência pode ser vista em diversas outras obras de ficção científica, quadrinhos europeus, consolidando-se como um dos mais importantes títulos do gênero. Para os fãs de ficção científica, como nós, não é? E histórias policiais, como nós também, Nathan Never é uma leitura essencial, combinando ação, mistério e reflexões profundas sobre o futuro da humanidade. E muito atual no dia de hoje, novamente eu digo. Então, se você gosta de mistério, gosta de policial, gosta de trabalhar sua mente e discutir temas filosóficos profundos voltados à inteligência artificial e novas tecnologias, eu recomendo leia Nathan Never agora. Abra aí seu leitor digital de quadrinhos, baixe Nathan Never, compre Nathan Never pela Mitos, pela editora Futuro, pela editora Grupo e leia, porque ler é uma das melhores coisas da vida. Então, trabalhe seu cérebro, leia Nathan Never, leia outros quadrinhos da Bonelli. O especial Bonelli não acabou, tem muitas dezenas de outros personagens que eu quero tratar. Mágico Vento é um do que eu quero tratar, que eu acho que vai ser o próximo. Então, enquanto eu preparo este vídeo do Mágico Vento e outros tantos do canal, você lendo aí Nathan Never, depois de ler, vai me contar aí nos comentários o que achou. Se gostou da recomendação, comenta aí o que acha. Se você já conhece o personagem, comenta aí como ele afetou sua vida, a sua história com Nathan Never. E eu te vejo numa próxima viagem. Obrigado pela audiência e tenha paz na vida. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!